Bom dia, meus amigos, meus irmãos, tanto de carne como de fé. Queremos a Deus, mais uma vez, agradecer pelo cuidado que Ele tem tido para com todos nós. Às vezes, quando estamos enfrentando lutas muito grandes, né, que aos nossos olhos e ao nosso entendimento é impossível, vencer, atravessar. Aí o Espírito de Deus, ele vem até nós e nos faz lembrar que Deus, a quem nós servimos, não há nada nem ninguém que possa ser comparado a Ele. Pois tudo que nós vemos, conhecemos, toda a forma de vida, foi Ele que criou, somente com o poder da Sua palavra. Então, eu sei que não só eu, mas muitos brasileiros, e outras nações estão sofrendo, infelizmente, apesar da tecnologia ter avançado, e criado meios, de conseguir, o alimento, Nós aqui no Brasil somos muito privilegiados, porque a nossa região, ela tanto é apta, para o plantio, de feijão, milho, arroz. Existem muitas também criações, de ovelhas, de vacas, grande açudes, que não nos deixará, eu acredito, ficar sem água. Mas, meus queridos irmãos, apesar de Deus ter nos abençoado, nesta nação, vivemos hoje aquilo que tanto Jesus, os profetas do Velho Testamento, no caso Daniel, e os discípulos e apóstolos de Jesus falaram sobre esse tempo que nós estamos vivenciando hoje. A Bíblia chama de dor de parto. Ele faz essa comparação. Esses dias que nós estamos vivendo, Jesus compara com a mulher que está próxima a ter uma criança. Ou seja, é muito doloroso, Não existe um remédio, não existe nada, tem que aguentar. Mas o que acontece? Depois da dor, ela se alegra, se enche de júbilo pela criança que nasceu. Assim vai acontecer com a igreja. Hoje é luta, hoje é guerra, hoje é sofrimento, é injustiça, perseguição, calúnia. Muitos estão sendo presos e até mesmo mortos, por amor a Jesus. Mas a própria palavra também diz que bem-aventurado é aqueles que padecem, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho observado, irmãos, nos últimos anos, assistindo aqui vários cultos, reuniões. Existe hoje, megas igrejas, ricas, seus líderes, mas nunca houve, irmão, essa necessidade tão grande de voltar aos princípios da palavra. O apóstolo Paulo, ele fundou muitas igrejas, pregou 3 continentes, mas houve uma igreja, que ele havia levantado. Jesus tinha salvado muitas vidas e ali ele constituiu o ministério daquela igreja e foi para outro lugar, porque ele era um missionário. Ele não conseguia ficar parado só no lugar, Mas diz que na Galácia, ele levantou uma igreja abençoada, próspera, rica, E ele viajou, para outras cidades, para ali também estabelecer, uma igreja. E diz que quando ele passou na volta, ele encontrou tudo diferente do que ele havia passado. Havia confusão, havia briga, havia pessoas que achavam melhor do que os outros, quer dizer, não tinha mais igreja ali, Aí ele reuniu toda aquela igreja e disse para eles que eles precisavam voltar como crianças a beber leite, porque não podiam comer comidas sólidas, ou seja, eles não estavam maduros, para caminharem, ao lado do Senhor. Então ali tem uma advertência, que até hoje, é bom que a gente se lembre, porque Deus, ele exalta, Deus abençoa, Deus prospera, mas devemos nos lembrar que assim como Nabucodonosor, a quem Deus levantou,
se tornando o homem mais poderoso da Terra, como podemos comparar hoje até mesmo com Donald Trump, né, dos Estados Unidos. E um dia Deus se revelou a ele, né, em sonho, e disse que ele se tornou o homem mais poderoso do mundo, mas que nunca se esquecesse que Deus é maior do que ele. Irmãos, infelizmente, né, como acontece com todos nós, a gente tem uma maneira de se esquecer, principalmente das alianças com Deus, né? Hoje, infelizmente, com os cônjuges também, né? Diz que ele construiu um palácio suspenso que ainda hoje é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Não dá nem para a gente imaginar, né? A riqueza, né? As harmonias, né? Os jardins que ele criou, uma coisa de deixar a pessoa meio extasiada, incrédula. E ele manteve a infelicidade de passeando ali, né? No terraço do seu palácio. Ele disse: esta é a Babilônia que eu, Nabucodonosor, criei. Pronto, irmão. Só foi dizer isso, desceu do céu um anjo e disse: Nabucodonosor, o teu tempo terminou. Serás transformado num animal e vai comer capim, até que tu reconheça que o Altíssimo é quem governa, dá vida, tira vida, fere e cura. E quem quiser examinar se isso é um fato, é verdadeiro, vê a Bíblia, que está lá para todo mundo ver, né? Ele passou um tempo, né, bem apropriado, mas certamente ele se arrependeu muito, né? E um dia Deus, vendo que, né, ele já estava, né, arrependido, quebrantado, Deus fez ele tornar a ser um homem e também a ser novamente, né, o rei da Babilônia. Então, irmãos, muitos dizem: eu vou para o céu porque eu não bebo, porque eu não fumo, né, que eu não trago minha esposa, né, eu não dou cheque nessa infune, enfim. Irmãos, tudo aí é bom, é necessário. Mas a coisa que mais Jesus requer é a obediência. Pois o próprio Davi disse certa vez: que adianta, né, sacrificar e não obedecer? Então, Deus não, ele prefere que você e eu obedeçamos a sua palavra já revelada, né, do que estar fazendo sacrifício de tolos. Quantas pessoas dizem: vamos fazer uma campanha de 40 dias, de 7 dias, né? Irmão, isso aí era costume dos judeus, né? Quando eles queriam, né, alguma coisa de Deus, eles faziam isso. Voto do nazireado, que era o homem que, né, mas ele prometia a Deus que nunca ia casar, né? Cortar o cabelo, né, como foi o caso de Sansão. E Samuel também foi um dos maiores, né, juízes e profetas que a terra teve. Então, irmãos, a Escritura Sagrada diz também que é melhor nós não votarmos. Fazer um voto, uma aliança com Deus, prometer alguma coisa, sabe por quê? Porque nós esquecemos de Deus, não. E toda aliança quebrada, irmão, ela tem consequências. E consequências, às vezes, muito dolorosas. Porque Deus, irmão, não é o nosso pai, não é o nosso avô, não, como algum pinta aí. Ele é amor, é justiça e é fogo consumidor. E ele diz que não vai ter ninguém por inocente que pisar o sangue da aliança. Ou seja, rejeitar Jesus, seu único e amado Filho, que para que este mundo não desaparecesse, e espiritualmente nós fôssemos, né, passar a eternidade no inferno, que é um lugar real, terrível, que Deus mesmo criou. Não havia inferno, mas quando Lúcifer, um dos querubins de Deus, achou que ele poderia ser até maior do que Deus, ele conseguiu. Às vezes eu fico meditando, como que pode alguém estar no céu, no paraíso, onde não tem morte, não tem doença, não tem nada. É o sonho de todos nós, né? O desejo. Mas lá mesmo, irmão, esse arcanjo, ele não só se rebela contra Deus, ele faz um mutim. E, para infelicidade dos outros anjos que o acompanharam, eles foram banidos dos céus e estão hoje, né, entre o céu e a terra. Mas haverá um momento, um dia, em que Jesus virá e Satanás, né, será preso com correntes e lançado num abismo, né, que também é real. Nesse abismo, a própria Bíblia diz que as pessoas que morrem sem Jesus, que rejeitaram ou se desviaram, estão lá hoje. Estão dormindo não, estão gemendo, chorando, gritando, pedindo a Deus, né, que tire ele daquele lugar.
Irmão, se nós tivéssemos mais ou menos o conhecimento que isso vai acontecer, assim como também a glória que Deus vai conceder àqueles que se salvarem, não viveríamos dessa maneira, né? Com medo, oprimido, doente, quer dizer, né? Parece que a gente esqueceu que o céu é real, que Jesus está voltando, que nós vamos ter um novo nome, receber uma coroa, galardões, vestes brancas e, segundo a própria Escritura, né, cada um de nós vai ter uma morada. Eu até lembro-me de um testemunho, diz que é um fazendeiro muito rico. Ele tinha motorista, né? Tinha chofer, tinha jardineiro, né? Enfim, ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele. E ele se julgava cristão. E ele morreu, né? Porque todos vão passar pela morte, é impossível, só não aqueles que vão ser arrebatados. Mas diz que ele morreu e o anjo levou ele lá ao céu, né? Aí mostrou, né, aquilo que a Bíblia diz, né? As ruas de ouro e cristal, os muros, né? Que foram erguidos sobre pedras preciosas, né? Ele viu a árvore da vida, ele viu a água da vida, os anjos, né? Todos felizes cantando. E o anjo saiu com ele em uma grande avenida. Aí ele viu uma casa lindíssima, um palácio. Ele perguntou: de quem é esse aqui? Aí o senhor disse: é do teu motorista. Ele disse: se meu motor tem uma dessa, minha deve ser grande demais. Continuou. Aí viu outra também muito bonita. Aí disse: e essa aqui? É do teu jardineiro. Irmãos, resumindo, as casas que tinha lá, o senhor disse que era justamente para os empregados dele. Por quê? Porque ele, irmão, não tinha mandado nada para o céu, não tinha, né, enviado, né, em questão de obediência, de temor, de amor, serviços, né? Ele não tinha. Aí ele disse: cadê a minha? Isso foi um testemunho de alguém que teve, né, essa revelação. E disse que Deus, o anjo saiu andando com ele lá na frente, tinha um casebrezinho. Não sei se alguém aqui conhece a casa de taipa, né? Que é só madeira e barro. E coberta de mato. Ele disse: essa aqui é minha, porque foi o que você mandou para cá, só deu para construir isso aí. Por isso que a Bíblia diz: irmão, não nos atemos aos tesouros desta terra, né? Porque a traça vai coir, o ladrão vai roubar. Mas que os nossos tesouros, irmão, estejam guardados no céu. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.